Boa noite, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, o público aqui presente, a quem nos acompanha pela rádio e pelo Facebook. Gratidão a Deus por mais essa semana, que Deus nos dê sabedoria e discernimento para conduzir os trabalhos nessa Casa de Leis. Passo a palavra para o vereador Toninho, para que faça a leitura da Bíblia. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, companheiros vereadores, pessoas presentes nessa sessão, ouvintes do rádio e as pessoas assistindo através do Face. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Obrigada, vereador. Com a presença de todos os vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra para o primeiro secretário, Devanir, para que faça a leitura do pequeno expediente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que se fazem presente, acompanham os trabalhos, bem como aqueles também que nos acompanham através das redes sociais e demais meios de comunicação. Ofício número 081, Gabinete 2025. Eldorado MS, 12 de março de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado. Senhora presidente, saudando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a leitura e aprovação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis, em regime de urgência, o projeto de lei complementar 002/2025 e sua respectiva mensagem, que institui o programa Regularize Eldorado para pagamento de débitos tributários e não tributários nas modalidades previstas e da outras providências no âmbito deste município. Certo de pronto atendimento de Vossa Excelência, coloco-me ao inteiro dispor para que, se fizer necessário, a aprovação do referido projeto de lei. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Aí, o projeto de lei complementar número 002, de 12 de março de 2025. Pela ordem, presidente. Queria pedir à presidência que colocasse em votação para a dispensa da leitura, né, desse projeto. Ele já foi amplamente, né, analisado já nas comissões e eles são várias páginas, então pediria a dispensa da leitura. Todos concordam que seja dispensada a leitura, né, que já foi analisado? Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, aí a dispensa da leitura do projeto. Permita-me só ler o preâmbulo da lei, né, para que os demais tenham conhecimento. Então, é o projeto de lei complementar 002, 12 de março de 2025, que institui o programa Regularize Eldorado para pagamento de débitos tributários e não tributários nas modalidades previstas e da outras providências. Esse projeto ele veio em regime de urgência. Eu gostaria de colocar em votação o pedido de urgência desse projeto para que nós podemos mandar ele para a ordem do dia, para ser aprovado hoje ainda. Em votação, os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, o pedido de regime de urgência do projeto. Vamos estar mandando ele para a ordem do dia. Ofício número 086, Gabinete 2025. Eldorado, 12 de março de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Senhora presidente, saudando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a leitura e aprovação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei municipal 004/2025, que trata da alteração do artigo 4º da Lei Municipal número 1318/2022. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei municipal 004, de 12 de março de 2025. Eldorado, Mato Grosso do Sul, 12 de março de 2025. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, no ensejo de estimas e cordiais cumprimentos, sirvo-me do expediente para encaminhar a vossas excelências o projeto de lei abaixo entalhado para análise e posterior aprovação pelos nobres vereadores que compõem essa Casa de Leis, cuja finalidade é alterar o artigo 4º da Lei Municipal 1318/2022, que trata sobre o índice de reajuste das diárias e viagens e a alimentação dos servidores do Executivo. A alteração do artigo se faz necessária tendo em vista a adequação
do índice de reajuste em relação ao governo federal. Certo de contar com a costumeira atenção, conto com a aprovação da matéria pelos nobres vereadores. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Projeto de Lei Municipal 004, de 12 de março de 2025, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1318, de 2022 e da outras providências. A prefeita municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário da Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Municipal número 1318/2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Os valores das diárias de viagem e alimentação são os constantes na tabela do anexo 1 dessa lei e serão reajustados conforme o índice oficial utilizado pelo governo federal, no início de cada ano, por meio de decreto municipal. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o disposto pelo artigo 4º da Lei Municipal 1318/2022. Paço Municipal José Antônio Joaquim Caseiro, Eldorado, Mato Grosso do Sul, aos 12 dias do mês de março do ano de 2025. Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Esse projeto de lei nós vamos estar mandando para as comissões pertinentes para que depois de analisado e aprovado, né, pela comissão, retorne para essa casa, para o plenário, para votação. Era só o que tínhamos para o pequeno expediente, senhora presidente. Por ordem de inscrição, vamos ao uso da tribuna. O primeiro inscrito é o vereador Anderson. O senhor tem até 10 minutos. Boa noite ao público aqui presente, ao pessoal que nos acompanha através do Facebook. Vamos falar um pouco aqui do trabalho da semana passada. O vereador Devanir vai estar falando depois da nossa viagem até a cidade de Cascavel, junto com a prefeita Fabiana, lá para falar com os proprietários da Bela. Então ele vai trazer as boas notícias que tivemos lá. E eu quero fazer algumas solicitações hoje, na qual o pessoal tem me pedido muito, que é referente ali ao tráfego da Belo. A gente sabe ali que a hora que o pessoal sai, é bem complicado o trânsito, então a gente tem que achar uma solução para aquilo dali. Então eu quero que encaminhe, Vera, uma solicitação à CCR, para que ela nos informe o volume do tráfego de veículos ali daquela região. Que com essas informações, eu vou estar encaminhando ao DENIT, para que a gente consiga instalar ali um redutor de velocidade. Está muito difícil ali a hora que o pessoal sai na madrugada, já sai cansado, com sono, e às vezes pode ali ocorrer algum acidente, até pelo cansaço ali do trabalho. Então a gente precisa achar uma solução para aquela área ali, para que possa um redutor de velocidade. Eu vou colocar como exemplo, ali a gente quando vai para Campo Grande, em frente à JBS em Dourados, tem redutor de velocidade, e auxilia muito ali na saída também dos funcionários. Então eu quero usar ali aquela área como um exemplo, para que a gente também consiga viabilizar aqui em frente as instalações da Belo. Também, Vera, eu queria que encaminhasse um ofício à prefeitura, para que ela fizesse um estudo referente à taxa de lixo e à taxa de esgoto das entidades, para ver se chega em algum projeto para que as entidades não paguem. Eu vou falar um exemplo aqui do lar do idoso ali, chegou a conta de água de R$10 mil, 9.000 e poucos reais a conta de água. E desse valor, R$4 mil é taxa de esgoto e taxa de lixo. Então a gente sabe que é um valor muito alto. Eu sei também que é pago, é custeado pelo município, mas temos também a PAI, temos outras entidades aí que pagam também essas taxas. Então, para que a prefeita faça um estudo, para que a gente não pode fazer nenhum projeto de lei sobre esse tipo de
de dispensa de valores, para que ela faça um estudo para ver se a gente consiga também que essas entidades não paguem essas taxas, que pelo valor das contas deles ficam muito altas. Eu não sei ali da PAI, mas deve ser bem alto o valor também, né, que são várias crianças. Então, eu acredito que dê para fazer uma readequação desses valores ali para essas entidades. Também, acho que esse vai ter que ser endereçado ao Camilo, que é o transporte, para que faça uma readequação na entrada do bairro Manuel Farias. É muito complicado aquela entrada ali, ela era pior ainda. Eu lembro, eu e o vereador Tonheca, na época, quando nós estávamos fazendo ali asfalto, que a gente chegou lá na região, lá para acompanhar, a entrada ali era pior ainda do que hoje está. Era muito complicada a entrada ali, deram uma melhorada, não podia fugir muito do projeto, né, do engenheiro, que era do Estado, e ali ele deu uma melhorada na entrada, mas ainda está muito difícil aquele tráfego ali, de entrada e saída dos carros. Ainda vai acontecer algum acidente grave ali, porque ficou muito estranho. Pessoal, alguns, até os motoqueiros, muitos têm cortado pelo meio do meio-fio, tem a marca lá, mas se a gente conseguir readequar aquela entrada ali, então, que encaminhe ao responsável para que melhore aquela entrada do bairro. Sem dizer também que colocasse uma placa de identificação com o nome do bairro, né, para que quando o pessoal, não só no bairro, né, Manuel Farias, mas em todos os bairros nossos, poderia ter uma placa, né, da entrada do bairro com o nome, para o pessoal também que vem de fora ficar mais fácil para localizar. Ali no bairro Jardim das Camélias, eu tenho solicitado para que façam as trocas das luminárias, que lá as lâmpadas são aquelas lâmpadas bulbo, né? Essa lâmpada comum de casa, para que troque por refletores de LED. E chegaram, se não me falha a memória, aproximadamente 500 refletores de 100 watts, só que precisa, os braços lá, a bitola que é aqueles braços lá, não dá nesses refletores de 100 watts. Então, para que o município também adquire esses braços, não dá 20 postes lá, é bem pouca coisa. E eu falei que o Terto não está tendo esses braços, mas ele falou que ia correr atrás, mas só para ficar oficializado, para que peçam para comprar esses braços, para trocar toda aquela luminária lá do bairro, né, do Jardim das Camélias. Também precisa que a JPM, que é responsável pelas podas de árvores, para que também faça um estudo lá, porque tem muita luminária, está muito escuro também, porque as copas das árvores estão no meio da luminária, das lâmpadas lá. Então aí está muito difícil lá o pessoal que anda, né, que não está no veículo, que anda a pé ou de bicicleta, que está muito escuro também a hora da chegada e da saída. Eu tenho outras considerações ali, mas eu vou falar nos meus minutos finais. Obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Adenir. O senhor tem até 10 minutos. Boa noite, presidente. Cumprimento a senhora e os demais vereadores, servidores da casa, pessoal da internet. E, em nome da Ediane, minha parceirinha, cumprimento a todos os presentes. Esses dias atrás, o vereador Polaco pediu aqui nessa tribuna os valores gastos lá no Lago Municipal. Eu queria dizer para a população que o lago, lá aquele espaço, a prefeitura tem 60 mil metros quadrados, praticamente 2 alqueires e meio, ou 6 hectares, como queiram. E eu vejo muito pessoal falando sobre a questão dos 2 campos lá, vereador Polaco. Mas eu acho que o senhor vai ter que ir lá e fazer uma intervenção, igual o senhor fez lá no Morumbi, vereador Polaco.
Porque eu só vejo a prefeitura falando, não pode dar para o Jorge Vieira, não pode dar para o Jorge Vieira, a prefeitura não tem um lugar, mas também ninguém está usando. Assim, é chato falar, mas os 2 campos estão abandonados. De repente vai precisar ir lá, fazer um torneio, movimentar a comunidade, vereador Polaco, assim como o senhor fez lá no Morumbi, para que aquele espaço seja valorizado. Gostaria de dizer aqui também que hoje um empresário, ele reclamou para mim que as nossas ruas, elas não têm sinalização. Esses dias, conversando com a prefeita Fabiana, ela disse que já está correndo atrás, lá no Detran, até vi pessoas medindo a cidade esses dias, mas duvido que vai se fazer a sinalização em 100% da cidade. E é importante dizer que o empresário hoje reclamou que os nossos quebra-molas não estão pintados. Que os nossos quebra-molas estão todos praticamente com o asfalto em cima. E que para as pessoas que moram em Eldorado, já está difícil enxergar os quebra-molas. Imagine para as pessoas que vêm de outros municípios. Gostaria aqui também de dizer que hoje de manhã estive aqui na Câmara Municipal e encontrei o vereador Valdeir. E nós fomos até a Floresta Branca, numa reunião lá da Secretaria de Assistência Social, onde estava se falando sobre o programa Bolsa Família. Fomos muito bem recebidos pela Aline, e a Aline nos deu uma aula, vereador Valdeir, sobre o programa Bolsa Família. Questionei a ela várias coisas, e ela me disse, em respostas, que em Eldorado tem entre 700 e 800 pessoas que recebem o Bolsa Família. Me disse também que o valor do Bolsa Família varia entre 400 e R$1.000, que as variáveis são de acordo com idade, com familiares, com crianças pequenas. Destacou também que lá na Floresta Branca tem aproximadamente 60 pessoas, 60 famílias que utilizam do Bolsa Família. Em outro questionamento, a Aline também disse que nessas reuniões do programa Bolsa Família, a Secretaria de Saúde aproveita para poder divulgar as suas ações. Gostaria também de dizer aqui que hoje estive na casa do seu João Campos. O seu João Campos é uma pessoa que sempre esteve aqui na Câmara Municipal. Perguntei a ele, seu João, por que o senhor não tem ido às sessões da Câmara Municipal? E o seu João me disse, vereador Toninho, que ele usa um aparelho no ouvido, e quando ele vem aqui na sessão da Câmara, como o som aqui é um pouco alto, acaba o aparelho perdendo o controle. E aí ele vai para casa, ele já não ouve mais, e fica 1, 2 dias até conseguir voltar ao ponto. Falei para ele da questão da internet, para ele poder assistir por lá. Estou muito preocupado, senhora presidente, porque faltam 30 dias. Hoje, se não me engano, falta menos que 30 dias para o dia 15 de abril. E até o dia 15 de abril, pela Constituição, o município tem que encaminhar aqui para esta Câmara Municipal a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta até não me preocupa muito, mas o município tem que mandar para cá o programa, o plano plurianual. Esse plano plurianual, no mínimo, ele vai vir com 600 a 700 milhões. Que este plano plurianual não seja mais uma peça feita por consultorias. E que esse plano plurianual, antes dele chegar aqui na Câmara, porque ele vai ter validade de 2026 a 2029, que ele seja amplamente discutido com a população. É onde nós vamos investir os nossos recursos
nos próximos 4 anos. Hoje, disse ali atrás, há poucos instantes, que ia falar o nome do vereador Polaco aqui, pelo menos umas 3 vezes, vereador. O vereador Polaco, esses dias atrás, ele pediu aqui, certo? Para que o parque não fosse cobrado. E eu fico muito feliz, porque na última festa do município, eu fui lá falar com o prefeito, e o prefeito ficou no celular, e quando eu terminei de falar, ele perguntou se eu tinha terminado e pediu para mim sair. Com toda a educação. Mas lá na festa do ano passado, vereador Polaco, a cerveja era R$ 15 e o espetinho era 20. Que isso não se repita, porque nós fomos na casa de pessoas pedir votos, e nós sabemos, inclusive, vereador Polaco, o senhor fez um torneio lá no Morumbi para dar cestas básicas para as pessoas, para ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que essas pessoas, pelo qual as cestas básicas, pelo qual o senhor fez, elas não têm condição de pagar R$ 15 numa cerveja de R$ 20 num espetinho. Essa é a minha opinião, certo? Obrigado por o senhor ter tocado nesse assunto. Esse assunto é muito importante. E que a festa de aniversário seja para a população, não para 2 ou 3, certo? Fiquei feliz também hoje, vereador Neni Anderson, que, a pedido do vereador Polaco, nós estamos numa comissão de fiscalização. E, assim, vamos participar da festa, mas vamos fiscalizar também. E eu acho que era importante, vereador Polaco, que a gente, nós 9 aqui, fizesse um ofício para a prefeitura, pedindo para que a prefeitura, em todas as reuniões, registrasse em atas e, principalmente, convidasse nós da comissão. Caso o senhor não possa ir, eu vou. Caso eu e o senhor não possa ir, o vereador Nene vai, e assim sucessivamente, para a gente ter conhecimento absoluto e, principalmente, para a gente poder também palpitar naquilo que vai ser decidido lá. Gostaria de dizer também que, quando estava terminando a última sessão, a Mileide nos procurou ali, e ela disse que é importante que os parquinhos... Um minuto, vereador. Não, obrigado, presidente. Não sejam mais cheios de areias, porque as areias estão passando cachorro, estão fazendo xixi lá, e, pasmem, até pessoas estão fazendo xixi na areia, e está acabando dando coceira nas crianças. Fui esses dias ao Laboratório São Francisco, e uma pessoa lá me citou a mesma preocupação. E gostaria aqui que, principalmente, ou o esporte ou a infraestrutura, tivesse uma atenção muito grande para aquele parquinho lá perto do estádio. Pois o mesmo, inúmeras vezes eu fui lá e ele estava sujo. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Tenente. Sem mais inscrito para o uso da tribuna hoje, eu suspendo a sessão por 5 minutos para as comissões se reunirem ali no gabinete para dar o parecer do projeto 003? 2. Então, suspender por 5 minutinhos aí a sessão.
Retornando aqui, então, à sessão, as comissões estiveram reunidas ali, né? Gostaria de saber o parecer das comissões de Constituição. O presidente é o vereador Polaco. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pela internet, pela rádio. O nosso parecer é favorável, de acordo com o acordo verbal aí apresentado das emendas. Tá. Vereador Devanir, presidente da Comissão de Economia. O nosso parecer também é favorável, senhora presidente, né? Esse projeto estava na casa, a gente fez uma prévia discussão, né? E agora formalizamos o parecer como favorável, de acordo com as emendas também. Vereador, por favor, primeiro secretário, fazer a leitura da emenda. A emenda modificativa 002/2025. Projeto de lei complementar número 002/2025, que institui o Programa Regularize Eldorado para pagamento de débitos tributários e não tributários nas modalidades previstas e da outras providências. O artigo 1º, acrescenta a linha A ao inciso 2º do artigo 12 do Projeto de Lei Complementar 002/2025 do Executivo Municipal nos seguintes termos. Ficando o artigo 12, inciso 2º, da seguinte forma. Com a linha A, os valores serão atualizados conforme disposto o artigo 11, seus incisos e parágrafos, aplicando-se os descontos previstos. Artigo 2º. Essa emenda aditiva entrará em vigor na data de sua publicação, na data de sua votação e aprovação, revogadas disposições em contrário. Eldorado, 17 de março de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Cleverson Freitas da Silva, presidente. Devaneira Aparecida Piton, vice-presidente. Maria Ângela Dias, membro. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Devaneira Aparecida Piton, presidente. Alcimara Lima Melges, vice-presidente. Cleverson Freitas da Silva, membro. Em discussão, a emenda aditiva 002 de 2025. Em votação, os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado a emenda aditiva 002 de 2025. Agora, o primeiro secretário vai fazer a leitura do projeto. Eu vou ler o preâmbulo aqui, né? Nós dispensamos a leitura. O projeto de lei é o 002, como citado, de 12 de março de 2025, que institui o programa Regularize Eldorado para pagamento de débitos tributários e não tributários nas modalidades previstas e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 002 de 2025. Vereador Nene. Eu gostaria só de salientar que eu refiz, né, e está agradecendo aí o vereador Devanir, que levou algumas considerações, né, à prefeita Fabiana, na qual ela acatou, né, nossos pedidos em partes, mas ficou bem favorável, né, para a população, que vai querer estar aí regularizando o seu IPTU. Então, agradecer aí, né, tanto a liderança do vereador como a prefeita, né, que acatou as nossas solicitações. Era isso, presidente. Vereador Polaco. Só concluindo ali as falas do vereador Nene, também gostaria de parabenizar pelo projeto, é de extrema importância para a sociedade. E também gostaria de mandar uma boa noite lá para os meus amigos Luiz Fernando, o Arthur e o James, do Tributos. A gente sabe o quanto é importante esse trabalho. Temos aqui um vereador, nosso colega tenente, que também trabalha nessa área. A gente sabe o quanto é importante para o município esse setor e o quanto que eles apanham. Então, a gente sabe que eles estão lá atendendo a população, nem sempre vamos agradar ninguém, assim como eles, mas temos que reconhecer que, quando eles estão lá, eles estão dando o seu melhor. Por isso, uma boa noite para eles aí, parabéns pelo trabalho. Vereador Devanir. Só complementando a fala dos colegas, né, então, como eu disse no início aqui da leitura do projeto, esse projeto chegou na casa, acho que quarta-feira, né? E assim, a gente pôde ter uma prévia, uma discussão, e todos os projetos que vêm do Executivo, a gente é bem limitado a colocar emendas em questões financeiras. Mas agradecer à prefeita Fabiana, né, que deu atenção, coletei aqui as informações, foi uma coleta em conjunto dos colegas e sugestões, e eu pedi para a prefeita, em nome dos colegas, que pudesse fazer algumas modificações que favorecesse mais ainda a população. E ela prontamente, parcialmente, né, acatou as sugestões. E agora fica aqui, então, a partir da votação desse projeto,
e aprovação aqui, se Deus quiser, e depois a sanção da prefeita, aberto, né, para negociação, lembrando que esse prazo vai até 30 de maio para adesão, ele estende-se a isenção de multa de mora, multa de infração e juros, até 100% em pagamento de parcela única, com possibilidade de entrada em 30, e aí tem outras condições aí que se estende até 8 parcelamentos. Então, aí a oportunidade, quem está com as suas pendências perante o fisco municipal, de fazer as regularizações. Obrigada, vereadores, pelas as explicações aí do projeto. Coloco em votação o projeto 002 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 007/2025. Autor, primeiro secretário, Devanir Aparecido Piton. O vereador Devanir Aparecido Piton, que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que viabilize a instalação de uma travessia elevada para pedestres na Praça da Bíblia, no cruzamento com a Avenida Brasil. Justificativa. Senhora prefeita, a presente demanda já foi apresentada em sugestões anteriores por este vereador e por diversos colegas, mas apesar de sua evidente necessidade, ainda não foi atendida. A instalação da travessia elevada na Praça da Bíblia, no cruzamento com a Avenida Brasil, não é apenas uma solicitação recorrente da população e dos comerciantes da região, mas uma medida essencial para a segurança viária do município. O intenso fluxo de veículos, especialmente de carretas e caminhões, torna a travessia de pedestre extremamente arriscada, expondo diariamente crianças, idosos e demais cidadãos em situações de perigo iminente. O local em questão não é apenas um ponto de passagem, trata-se de uma área de grande circulação que abriga uma escola, um centro de convivência da melhor idade e o complexo esportivo municipal. Além disso, como o próprio nome indica, a Praça da Bíblia é um espaço onde muitas pessoas buscam momentos de lazer, tornando ainda mais necessária a adoção de medidas que garantam a segurança dos frequentadores. Esses espaços recebem um público diversificado e vulnerável, o que torna inaceitável a manutenção desse risco sem uma solução definitiva. A implementação da travessia elevada não pode ser mais postergada, sendo uma medida urgente e indispensável para garantir a segurança e a acessibilidade dos pedestres. Justifica-se a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2025. Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Em discussão, a indicação 007 de 2025. Vereador Devanir. Como citado, né, eu venho aqui de outras sessões requerendo bastante nessa parte de trânsito, em todos os sentidos, né? E aqui citado aquela rotatória chamada Praça da Bíblia, né, de conhecimento de todos, e o perigo daquele trajeto. E, sinceramente, eu me sinto assim, muito preocupado com a situação, e principalmente de todos os sentidos aqui citados, mas a questão escola. É um trânsito constante de alunos, os alunos têm que cruzar de um lado do outro, têm que cruzar no meio daquela praça, têm que atravessar para o outro lado, e assim, nem um mínimo uma faixa de pedestre lá nós temos. Então, assim, eu acho que a solução, uma faixa elevada com a faixa de pedestre, né? Mas, pelo menos de momento, se a resposta for que está vindo um projeto aí para sinalização de toda a cidade, mas não vamos esperar isso daí, vamos adiantar isso daí. Uma faixa de pedestre já ia ser de grande valia, né? E posteriormente nós podemos fazer algo mais. Mas gostaria que a prefeita, com a equipe dela, do Departamento de Trânsito, desse essa devida importância para que depois a gente não tenha que vir aqui cobrar por situações que venham prejudicar de forma direta a população e os usuários daquele espaço. Vereador Tenente. Só precisa ser bem destacado aí, vereador Devanir, que eles não entendam como sendo um quebra-mola. Porque eu acho que se a gente contar os quebra-molas aqui em Eldorado, pode chegar até uma centena. E eu acredito, quando o senhor fala dessa travessia elevada, são aquelas travessias que a gente, que estamos vendo aí, de cerca de 2 metros de
de largura e que seja também bem sinalizada. Inclusive em outras cidades, antes mesmo de fazer as travessias ou até próprios quebra-molas, se faz uma sinalização 20, 30 dias antes. Aqui faz-se o quebra-mola, não sinaliza e assim vai ficando. Muito obrigado. Vereador Polaco. Tem certas situações que nós não podemos esperar. De fato, há um projeto, há algo em mente aí que será feito através, como já foi dito pelo Detran, mas tem situações que não tem como esperar. Eu só queria fazer uma observação em relação a essa faixa, que além do fluxo de pessoas, nós também temos fluxo ali de carretas. Então, quando fosse feito, espero que seja feito em breve, fosse feito avaliando também esta questão. Que não seja feito de qualquer forma, mas baseado em uma análise, um estudo, para que a gente possa atender não só os pedestres, mas também se preocupar com essa questão dos caminhoneiros que passam por ali. Vereador Nene. Agradecer ao vereador Devanir aí por estar reiterando esse pedido, né? Eu lembro, não me recordo se foi 2018 ou 2019 que eu solicitei também, e outros vereadores já tinham vários, né, solicitado, e eu me lembro da resposta do prefeito, que a vice-prefeita Fabiana já tinha solicitado. E até hoje não saiu. Então, agora ela prefeita, né? Já que também foi uma solicitação dela no passado, eu acredito que agora vai estar atendendo aí o pedido do vereador Devanir. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a indicação 007 de 2025. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 010/2025, autor, vereador, primeiro secretário, Devanir Aparecido Piton. O vereador Devanir Aparecido Piton, que a essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que viabilize o rebaixamento do meio-fio e a construção de estacionamento diagonal no canteiro central da Avenida Brasil, no trecho que compreende os estabelecimentos comerciais da BA Engenharia e Arquitetura, Clínica e Espaço, Saúde e Farmácia, Farm e Farma Popular. Justificativa, senhora prefeita, a ampliação da área de estacionamento nesse trecho da Avenida Brasil é uma necessidade apontada por comerciantes e clientes que frequentam a região. Em diálogo com os proprietários dos estabelecimentos locais, foi relatada a insuficiência de vagas disponíveis, uma vez que a estrutura atual não comporta a demanda, gerando dificuldades para motoristas e comprometendo a organização do tráfego. Vale destacar que, em outros trechos da mesma avenida, já foram implementados estacionamentos em diagonal, beneficiando comerciantes e melhorando significativamente o fluxo de veículos e o acesso aos estabelecimentos. A ampliação desse modelo para o trecho solicitado permitirá um melhor aproveitamento do espaço disponível, proporcionando mais comodidade aos condutores, facilitando o acesso ao comércio local e prevenindo estacionamentos irregulares que possam prejudicar a circulação na via. Justifica-se assim a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 19 dias do mês de fevereiro do ano 2025. Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Em discussão, a indicação 010 de 2025. Vereador Devanir. Em outro momento eu havia feito essa indicação em relação à Escola Sebastião de Paula, né? E agora, que eu acho que aquele trecho aqui citado, ali de frente ao Hospital Santa Maria, que ali tem alguns comércios, né? Tem a BA Engenharia, como citado, a farmácia, enfim. Eu acho que será de grande utilidade. A gente tem essa experiência aqui no mercado frutal aqui, né? Que tem aquele estacionamento diagonal ali, e aquilo ele desafoga bastante, oportuniza bastante, né? Estacionar nas proximidades. Então, também, assim como eu pedi lá da Escola Sebastião de Paula, também peço agora nesse momento para aquele espaço ali, que a prefeita possa ter essa atenção aí. De repente, até outros espaços que ela entender necessário, mas de momento, assim, aquele pessoal daquela região me pediu e acho que justifica-se a necessidade. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a indicação 010 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 011/2025. Vereador primeiro secretário, vereador Devanir Aparecido Piton. O vereador Devanir Aparecido Piton, que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que viabiliza a instalação de um semáforo na rua Santa Catarina, esquina com a Avenida Brasil, e outro na Avenida Tanqueira do Neves, esquina com a Rui Barbosa.
Justificativa. Senhora Prefeita, as ruas Santa Catarina e Rui Barbosa são vias essenciais que atravessam o perímetro urbano do nosso município, recebendo diariamente um grande fluxo de veículos, especialmente de cargas e transporte pesado. Os cruzamentos dessas vias apresentam riscos significativos para pedestres que apreciam atravessá-los, uma vez que um deles está localizado no terminal rodoviário e no outro a fundação hospitalar, além de clínicas, comércios e diversos acessos ao centro da cidade. Constantemente acontece acidentes nesses locais e com a instalação desses semáforos, muitos acidentes podem ser evitados. Justifica-se assim a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 19 dias do mês de fevereiro do ano 2025. Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Em discussão, a indicação 011 de 2025. Vereador Devanir. Reforçando, né, atitudes aí que o Executivo pode fazer para ajudar um trânsito melhor. Então, ali na Avenida Brasil, com esquina com a Santa Catarina, né, um entroncamento, e a gente que é morador aqui sabe a dificuldade que a gente tem de fazer uma travessia ali, né? Ou você para, aí o outro acha que para também, quando vai os dois e acaba virando uma confusão. Então, parece coisa de cidade grande, mas nossa cidade é grande. Então, acho que um semáforo ali com tempo, com organização, vai possibilitar um melhor fluxo de trânsito, maior segurança aos usuários, visto como citado que todo o trânsito que vem desse sentido aqui de Guatemi, Ponta Porã, ele cruza por dentro da cidade e usa daquele trajeto. Então, buscando essa segurança, assim também como lá no Rui Barbosa, né, na rua Rui Barbosa, perto ali da Soledade, também há travessias de cidadãos que precisam cruzar de um lado da cidade para o outro, onde moram, talvez, e tem essa dificuldade, né, não conseguem atravessar. Acho que em algum momento alguém pediu alguns redutores de velocidade, não sei se foi o vereador Nene ou quem, mas o semáforo, algo desse tipo aqui, é necessário, né, porque como que o cidadão atravessa de um lado para o outro, ele não tem nenhuma faixa, nada que garanta uma segurança para ele nessa travessia. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a indicação 011 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 016/2025. Vereador primeiro secretário, Devanir Aparecido Piton. O vereador, acho que é uma correção aqui, secretária. Está o meu nome aqui, mas acho que a indicação é do vereador Nene. Tá, mas vou reler aqui, é de autoria do senhor, vereador, esse não é meu. Indicação 016/2025, então o autor é o vereador Anderson Freitas da Silva. O vereador Anderson Freitas da Silva, que subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que seja nomeado um servidor para o cargo de fiscal de obras e posturas. Justificativa. Senhora prefeita, considerando a necessidade de uma fiscalização eficaz e rigorosa para assegurar o cumprimento das normas municipais que regem obras e posturas, torna-se imprescindível a nomeação de um servidor qualificado para o cargo de fiscal de obras e posturas. É fundamental que o indicado para a função possua conhecimento em legislação urbanística e normas de posturas municipais, bem como competências técnicas e operacionais essenciais para o exercício do cargo, tais como atenção aos detalhes de habilidade comunicativa e imparcialidade na fiscalização. Sua atuação será fundamental para garantir a conformidade das edificações e atividades urbanas como as diretrizes legais, promovendo a organização do espaço público, a segurança estrutural e o equilíbrio entre o interesse privado e o bem-estar coletivo. Dessa forma, a sua nomeação atende os princípios da legalidade, eficiência e interesse público, que norteiam a administração pública. Justifica-se a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 14 dias do mês de março do ano de 2025. Anderson Freitas da Silva, vereador. Em discussão, a indicação 016 de 2025. Vereador Nene. Só para estar colocando o que é esse pedido, eu encaminhei alguns pedidos ao servidor Camilo, que é do transporte, e algumas questões ele me disse que teria que ser nomeado um fiscal de obras e posturas.
Um exemplo, são calçadas que estão sendo ocupadas por telhas, por tijolos, e ele me falou que, né, ele é do transporte, eu encaminhei os pedidos a ele, e ele me disse, olha, precisamos que seja nomeado um fiscal, né, de obras e posturas. E então estou fazendo esse pedido para a Fabiana, tem eu não lembro o nome das moças lá que passaram agora, que foram chamadas no concurso. O vereador Tenente pode estar explicando mais sobre esse tema. E aí ele me disse, olha, tem lá as fiscais que passaram, pode ser, né, destinada exclusivo para essa função. Então, esse é o pedido. Vereador Tenente. Vereador Nene, é o seguinte, aqui em Eldorado, geralmente o que ocorre é o seguinte, o pessoal vai construir, certo? E joga os restantes ou em cima da calçada ou no asfalto. Aí a fiscalização vai lá, aí o pessoal liga para a prefeitura, aí a prefeitura vai lá e faz a limpeza. Não é mais fácil já a prefeitura já ir limpar? Outra situação que aqui no município aqui que tem muito vereador Devanir, são terrenos onde que os proprietários invadiram a faixa de uso comum, que é a calçada. Aqui na cidade, por exemplo, nós temos vários locais onde que lanchonetes construíram em cima da calçada. E isso não é só Eldorado, certo? E assim, aqui entre nós, no calor que está, todo mundo está querendo ficar na calçada, porque o vento passa. Hoje, no município, tem 5 fiscais, 5 pessoas concursadas fiscal, que podem ser nomeados para o cargo de fiscal de postura. Na faixa de rolamento, no rolamento, aí é de responsabilidade do Camilo. Na faixa de uso comum, que são as calçadas, aí já é de responsabilidade do fiscal de obras e postura. Obrigado. Mais alguém em discussão? Vereador Nene? Não? Mais alguém? Coloco em votação a indicação 016 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Era só o que tínhamos para a ordem do dia, senhora presidente. Vamos, então, aqui para as explicações pessoais. Por ordem de sorteio, vereadora Ângela. Vereador Toninho. Vereador Devanir. O senhor tem até 5 minutos. Usar esse espaço aqui um pouquinho, né? E os colegas aqui representando quem esteve lá em Cascavel e os demais que não estiveram por seus motivos particulares, mas tenho certeza, quem não pôde ir, que nós os representamos, que levamos o nome de vocês, demonstrando o interesse que o Executivo e o nosso Legislativo têm com a nossa cidade. E tivemos essa reunião, então, como inicialmente o vereador Nene falou aqui, né, me colocou na incumbência de falar um pouquinho, mas em nome de todos eu quero dizer um pouquinho dessa pauta. Estivemos lá em reunião com os proprietários da Belo Alimento, grupo Pluma, né? Mas uma das empresas é a Belo. O seu Lauri, que é o proprietário, nos atendeu e nos atendeu muito bem. E diante dessa fala, foi apresentado o Executivo e tanto o Legislativo se colocou à disposição para poder contribuir para avanços posteriores de nosso município. Nas intenções que ele apresentou, ele falou do quadro que hoje a Belo apresenta em número de funcionários, um número significativo, e que lá atrás, 2017, que foi o ano que eles iniciaram os trabalhos aqui, eles começaram com 20 funcionários, até parabenizei-os, porque uma empresa muito responsável, sem promessas mirabolantes e sem querer usurpar do município. Infelizmente, senhores, a gente tem essas situações. Empresas vêm, querem mundos e fundos, querem um terreno, querem um barracão, querem isenção, querem não sei o quê, e no final das contas, a hora que acaba esses benefícios aí de isenção, eles caem fora e deixam o município a ver navios. Mas a Belo, sempre muito responsável, desde lá de trás, da primeira reunião que participei, disse que estaria começando com 20 funcionários. E começou com 20. Hoje, vereador Polaco, ela tem 300. E apresentou
a expansão de mais funcionários do nosso município, onde eles querem transformar Eldorado num centro de distribuição. Então, de Dourados para cá, vereador Valdeir, eles querem trazer Eldorado como um centro. Eles querem ampliar o mix de embutidos, de produção, e querem trazer Eldorado aqui para ser o centro de distribuição desses produtos deles. Disse da grande disponibilidade que a Belo tem em poder ajudar o município a alavancar, vereador Adenir. Até colocou algumas situações que nós, aí uma responsabilidade nossa, né, enquanto executivo e legislativo, precisamos nos atentar, e nós sabemos, estamos correndo atrás, nos acordarmos para a habitação. Guti, você está aqui, a Maria sabe, eu sei que vocês estão trabalhando lá, mas a gente precisa acelerar esse processo de trazer mais habitação, casas populares para a cidade, porque como é que as pessoas, a empresa vai ampliar um quadro, né, as pessoas de fora querem vir se instalar em Eldorado, morar aqui, mas não tem habitação. Então, ele pediu para que a gente acelere isso daí, para que a empresa possa trazer mais pessoas para morar em Eldorado, se colocou à disposição na questão de educação, o que o município precisar, eles são parceiros em estar somando com o município de Eldorado. Tá? Falamos sobre a questão dos barracões de frango, que foi citado, se o Durvalino tem interesse em montar um barracão, eles estão à disposição, claro que eles têm alguns protocolos, mas aos munícipes que estão escutando, que têm esse interesse, é só procurar a Belo, ou nos procura, a gente tem contatos para que eles possam vir fazer uma visita. Hoje nós temos apenas um barracão aqui, é o senhor Agostinho Anselme, né? Mas está aberto, eles querem ampliar esse campo aqui dentro de Eldorado, trazendo mais emprego e renda para o município. Tá? Então, era um pouquinho dessa fala, não sei se eu esqueci alguma coisa, mas, de forma geral, foi uma visita cordial que tivemos entre Legislativo e Executivo ao grupo, nos colocando mais à disposição para que eles possam trazer investimentos. Falaram em investimentos para o ano de 2025, 2026, eu acho que são investimentos grandes, não vou falar em valores, porque é algo do grupo ali, mas vão ampliar o prédio, vão trazer novos maquinários, então coisas boas ainda virão para Eldorado. Acabando meu tempo, presidente. Só complementando, em relação ao vereador Tenente, do projeto Jorge Vieira, tá? Eu vou dizer porque estou cobrando da prefeita isso também, que deu uma destinação. Existia um projeto aqui de uma área total e ele precisa ser readequado. Inclusive, esse projeto eu estou cobrando do responsável, né, que ela já encaminhou para a área responsável, de fazer um ajuste, vereador Polaco, para destinar. Assim, claro, vai vir para casa, a gente vai discutir, mas está tramitando. Espero que não demore, vou estar cobrando lá isso daí junto com vocês, para que, o mais rápido possível, que lá faça se tornar útil para a comunidade. Acabou meu tempo? Obrigada, vereador. Vereadora Mara, a senhora tem até 5 minutos. Obrigada, presidente. Meu boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a todos os presentes, colaboradores dessa casa, aos nobres colegas vereadores e o pessoal da rádio, né, nos ouvintes, e os que estão assistindo pela transmissão na internet. Eu quero aqui me retratar sobre uma questão que eu coloquei na sessão anterior, que é sobre a saúde. Eu coloquei que o pessoal do assentamento Floresta Branca e lá do distrito do Morumbi, a questão dos médicos. Eu fiquei tão entusiasmada que já ia começar, né, o atendimento, sem uma data ainda, que estava esperando a devolutiva do Corém, porque já tinha sido encaminhada toda a documentação para estar liberando o atendimento nos postos do distrito do Morumbi e do assentamento Floresta Branca, que eu me equivoquei. Que o atendimento ele será pela enfermeira no período da manhã, né, um período da manhã, se eu não me engano, no assentamento Floresta Branca, e no período da tarde, no distrito do Morumbi. Então, de manhã, o assentamento vai permanecer aberto, o posto de saúde, com a enfermeira e o técnico, e 2 vezes o médico vai estar prestando atendimento, tá? Mas eu acredito que a nossa secretária de saúde ela vai estar gravando, né? Ela teve na rádio, já deixou bem explicado. Aí eu estou só passando para me retratar na colocação que eu fiz. Me equivoquei, porque eu fiquei tão... Falei, já vai começar o atendimento, né? Mas daí vai continuar da forma que estava. Tá? Sobre o...
E o vereador Tenente colocou sobre a questão dos valores. Eu presidenciei uma pequena conversa sobre a questão dos valores do alimento da festa. Vai ser tabelado, tá? Chegou essa informação para mim, que eles vão tabelar já por esse motivo mesmo, que muitas das vezes um refri, né, um alimento ali sai fora do valor, então eles estavam procurando a questão da praça da alimentação para que fosse tabelado. Aí vai ficar um valor viável para todos, tá? Era isso, muito obrigado. Boa noite. Obrigada, vereadora. Vereador Nene, o senhor tem até 5 minutos. Obrigado, presidente. Só para concluir minhas falas, hoje eu conversei com o diretor de esporte, o Henrique, qual eu fiz, né, um pedido da troca ou da manutenção daquelas telas, também da troca de areias, tanto aqui do parque, aqui no próximo ao campo aqui, também como lá no Manuel Gomes, né, Manuel Farias. Ele já disse que já está providenciando a troca de areia, também comentou que a presidente havia solicitado, não sei se foi verbalmente ou foi também por ofício, mas ele comentou que também havia solicitado. Agora ele só está aguardando o pezão, que é o departamento de obras, para que esteja já fazendo isso daí. E para o Manuel Gomes, quer dar uma melhoria também naquele parque e fazer algumas mudanças lá. Então ele está correndo atrás aí para levantar, buscar recursos também para que melhore aquela região. Também não poderia deixar aqui de parabenizar a equipe, né, da garagem. Hoje eles estavam no bairro, né, Manuel, no bairro Cerâmica, fazendo ainda as limpezas. Ainda não acabaram as limpezas, né, desde quando iniciaram aí desse programa para evitar, né, a dengue. E hoje eu estava indo no bairro lá e acompanhei eles, vi que eles estavam lá no bairro Cerâmica ainda fazendo a manutenção e as limpezas das nossas ruas lá embaixo. Também tenho recebido muita reclamação lá do cemitério. Eu pedi para o Pezão me acompanhar amanhã, a gente vai estar indo lá conversar com os funcionários. Estão deixando o serviço a desejar, o trabalho, então pedi para o Pezão me acompanhar. Peguei lá na prefeitura hoje, semana passada até, as atribuições, né, dos concursos, que são 3 funcionários concursados. Eu peguei a atribuição de cada um, então amanhã vou estar indo lá e precisamos dar um jeito naquilo lá, que está muito feio. As famílias, né, vai visitar seus entes queridos e tá muito sujo. Eu não sei, né, se os vereadores tiveram recente, algum vereador teve recente lá acompanhando, mas está, né, é um dos poucos setores que eu estou vendo assim que está tendo uma dificuldade ainda. Então pedi para o Pezão me acompanhar, então amanhã eu vou estar indo lá, né, conversar e levar essas demandas lá para os funcionários. Também dizer aqui da viagem, né, da prefeita, que foi a Foz do Iguaçu. Amanhã a gente tem uma reunião com ela às 8 horas, né, ela deve estar passando alguma informação para a gente, mas a gente sabe que ela foi lá para buscar recursos e as melhorias aqui para a nossa cidade, né, através aí do consórcio Conesul. A viagem a Cascavel, o vereador Devanir já explanou muito bem. Então, era o que eu tinha hoje, presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Valdeir, o senhor tem até 5 minutos. Boa noite a todos, ouvintes, pessoal, os colegas, pessoal da Câmara, pessoal presente. Eu também gostaria de parabenizar o pessoal aí da limpeza, né, que estão fazendo aí um ótimo trabalho, e dizer que a gente está tendo pessoas, né, que estão morando aqui, que vêm de outra cidade, e sempre a gente estava escutando essas cobranças. Esses dias eu encontrei um pessoal que está morando aqui, que está fazendo serviço ali na Copagril, e reclamando da limpeza da nossa cidade. Então, isso aí fica ruim para a administração e até para a gente, né, que a gente é vereador, falar que a gente não está trabalhando, né, levando esse trabalho a sério. Então, está ficando bom e que continua assim, né, fazendo esse trabalho lá no bairro Manuel, lá no bairro Cerâmica. Também tem uns buracos lá e eu vi que hoje tampar lá, então, dá os parabéns para o pessoal e que continua, né, essa limpeza na cidade, que a gente tem muita gente que está trabalhando aqui, que é de outra cidade e cobra da gente, né? E, né, até compara a cidade dele com a da gente. Então, fica ruim para a gente ver
uma cidade aí meio a desejar, mas está ficando bom. E também dizer sobre, na terça-feira, né, tenente, tivemos lá no colégio, fomos bem atendidos pela diretora, e dizer que é muito importante nessa comissão que foi montada aqui, né, que é Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que é formada, né, por nós aqui, por tenente, que é o presidente, a Anja, o Nene, o Toninho e eu. Então, dizer, né, que a gente foi lá no colégio sobre, né, teve um boato nas conversas, mas o pessoal esclareceu bem, fomos na cozinha lá, anzóide profissional, pessoal trabalhando certinho, os frios, tudo certinho, né, então, agradecer eles lá, né, pelo atendimento e o esclarecimento. E a mesma forma também dizer o pessoal de obra também nas estradas, né, que hoje eu tive, né, fomos na Floresta Branca, mas o tenente aí, fomos juntos lá, e dizer assim, que até na época da campanha, conversei muito com a prefeita Fabiana, né, e ela sempre comentava muito sobre as estradas do nosso município, né, que precisava ser melhorada, e que ela ia dar todo apoio, se fosse preciso, ela ia até terceirizar essas estradas. E, como de fato, as estradas estão ficando boas, estão sendo atendidas, mas falta alguma coisa assim para que não seja repetitivo, né? Porque só dá gasto. Então, a gente tem que buscar mais uma adequação, né, nesse trabalho, fazer uma coisa que, tipo assim, balnar essas estradas, né? Eu sei que tem uma dificuldade, depende os vizinhos, às vezes, que tem que tirar cerca, mas ali, hoje, constando lá com o tenente, tem um pedaço que foi feito na Floresta Branca, ali próximo à sede, que ficou muito bom, né, que aquele trabalho continua, porque a estrada está ficando um coxo. Vai lá, passa a máquina, beleza, mas a primeira chuva que dá, né, não tem para onde a água sair. Então, eu acho que a gente sempre tem cobrado isso aqui, desde né, que eu me elegi, antes até, sempre falava isso aí, que a gente tem que trabalhar muito nessas estradas, nossas estradas rural. Está ficando boa, está sendo um trabalho excelente aí no comando do Quinzão aí, mas vai ser um trabalho muito repetitivo. Então, a gente tem que fazer um trabalho para que seja um trabalho assim que a água tem para onde ela sair. E do jeito que está ficando aí, a água não tem para onde ir. Então, vai ter sempre que estar fazendo esse trabalho. Mas era só isso. E agradecer a todos vocês. Uma boa noite. Obrigada, vereador. Vereador Polaco, o senhor tem até 5 minutos. Obrigado. Retomando o assunto sobre o Lago do Prefeito, quando eu pedi uma informação a respeito do que já foi investido naquele lugar, acho que o vereador Devanir foi muito feliz na colocação. O propósito, de fato, é esse: tornar aquele espaço útil. Porque ninguém investe dinheiro em algo não esperando um retorno. E, nesse caso, o retorno é algo que seja útil para a população. Então, estamos aguardando para que seja enviado, para que a gente possa estar analisando essa questão. Gostaria de pedir, senhora presidente, com a sua permissão, que fosse enviado um ofício para a prefeitura ou para a comissão lá do pessoal que está organizando a festa ou que vai começar a organizar, que fosse lembrado, muito obrigado por ter aceito esse nosso pedido. Essa comissão foi publicada hoje, nós temos uma comissão da Câmara que estará contribuindo na organização dessa festa. Então, que eles se lembrassem de que, quando for marcar alguma reunião, tomar alguma decisão, lembrar que agora temos uma comissão na Câmara e gostaríamos de estar participando e contribuindo. Porque, de fato, nós, como vereadores, temos essa função, mas agora, como essa comissão, o que nós queremos é antecipar trabalho e contribuir nas decisões, porque, de fato, isso vai vir até nós. Então, se nós já estamos lá, nós estamos encurtando o caminho, contribuindo, pensando junto, para que a população possa usufruir de uma festa legal. Obrigado, seria somente isso. Obrigada, vereador. Vereador Tenente, o senhor tem até 5 minutos. No meu dia a dia, eu tenho recebido muitas reclamações sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal, onde que é espaço urbano do município, ou seja, no perímetro urbano do município. Aí eu gostaria, presidente, que fosse encaminhado um ofício para a Polícia Rodoviária Federal, onde eles estão se embasando para poder parar os meninos que trabalham na Bracol, os meninos que entregam lanche, os meninos que entregam pizza. Porque eu me lembro, senhora presidente, que num determinado momento estava proibido deles saírem da rodovia.
No outro momento, eles estavam autorizados, inclusive, a sair da rodovia. Mas o principal de tudo, eu gostaria de saber onde que a Polícia Rodoviária Federal está se embasando para poder aplicar multas, fazer apreensões aqui no espaço do perímetro urbano de nossa cidade. Gostaria aqui também de agradecer em especial a vereadora Ângela Dias, o vereador Valdeir, o vereador Toninho e o vereador Nene Anderson, porque estamos há praticamente um mês que estamos já tendo as sessões todas as segundas. E tem sido muito importante a questão da Comissão de Saúde e Educação, como o vereador Valdeir falou. Nós já atuamos bastante na saúde, acredito que agora nós vamos começar a atuar também na educação, na cultura e também na assistência social. Hoje fiquei muito feliz, vereador Devanir, conversando com a Cacá, presidente do Instituto de Previdência, o Eldorado Prev recebeu R$678 mil de compensação. Para nós que sonhamos em um dia se aposentar lá pelo Eldorado Prev, acredito que é uma notícia maravilhosa, né, vereador? Gostaria também de agradecer aqui, presidente, aos servidores da Câmara. Eu acredito que eu sou o cara que mais peço lei aqui. Toda hora eu estou pedindo, olha, manda lei tal, porque é um tal do pessoal perguntar, tenente, pode isso, pode aquilo. Hoje, por exemplo, a saúde perguntou, vereador Devanir, porque no ano de 2024, os vereadores fizeram emendas impositivas para aquisição de camas para o hospital. E, pelas previsões, acredito que o hospital vai uns 2 anos ainda para entrar em funcionamento. Então, adquirir essas camas já agora, praticamente, ocuparia um espaço. Aí eu verifiquei também que lá, quando foi feita a emenda à lei orgânica, em caso de impedimento, eles teriam até 120 dias para poder dizer que não podiam, 120 dias após a aprovação da lei orçamentária. E provavelmente deve chegar um ofício aqui neste poder sobre isso. Hoje também fiquei muito feliz com a publicação da aposentadoria do servidor Jânio Lopes dos Santos, que durante muitos anos foi motorista de ônibus na prefeitura. 1 minuto, vereador. Muito obrigado. E também da enfermeira Luzia. A Luzia, que durante o Covid, ela foi a nossa secretária de saúde, e só Deus sabe o que é ser secretário de saúde em época de Covid. Fiquei feliz também, em razão de ter voltado o acampamento aqui em Eldorado. Acredito que estavam lá em torno de 200 pessoas. Quando retorna, tem umas dificuldades, mas logo, logo voltará a ser gigante quanto era antes. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Também vou fazer as minhas considerações. Hoje eu estive em visita no Centro Educacional Infantil Nossa Senhora Aparecida e no posto de saúde. E lá no posto de saúde eu encontrei umas pessoas que elas pediram para dar uma atenção especial na Rua Campo Grande. Eu não lembro qual o vereador que pediu semana passada, a vereadora Ângelo, o vereador Polaco. Né? Então, assim, para que manda, Vera, um ofício aí para o Pezão, o secretário, para que dá uma atenção especial ali na Rua Campo Grande, né? Descendo da Tancredo Neves, virando à esquerda. Tá feio, eu passei ali, um buraco. Para quem não conhece, passa a noite até questão de iluminação também é um pouco precária ali, né? Então, principalmente o pessoal que sai de madrugada para estar trabalhando, é um pouquinho perigoso. Eu vi hoje também, não tive a oportunidade de falar com o Pezão, mas que eles estão fazendo um tapa-buraco no município. Então, se puder dar uma preferência nessa rua, é pouco, mas, né, uma preferência assim que possa diminuir algum tipo de acidente, alguma coisa. Passou? Já passou? Então já passou lá, então. Eu não passei depois, então fica aí. Que bom que a prefeitura já está atendendo, né, os pedidos dos colegas vereadores e está atenta aí na demanda da população.
Esse é o nosso serviço, nosso trabalho. Cada vereador falou um pouco, né, da sua participação em relação aos pedidos da comunidade, né, nessa semana, e que chegam essas demandas até a gente conversa com o departamento responsável, com a prefeita, com algum secretário responsável de cada pasta. É isso o nosso trabalho. Então, sem mais para o momento, que Deus abençoe essa nossa semana. Uma ótima noite a todos. Eu declaro encerrada essa sessão.